Noite, meus amigos! Mais um dia com o Papo de Cafezinho, o programa de entrevistas da Educação Física, onde entrevistamos profissionais de educação física que vivem a educação física. É um prazer recebê-los aqui no meu escritório para que você possa presenciar, participar desse Papo de Cafezinho. Hoje um papo de cafezinho todo especial. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui, ó. Hoje um papo de cafezinho todo especial, porque eu vou falar com uma pessoa inspiradora, uma pessoa que eu acredito muito que ele possa ajudar um número imenso de profissionais de educação física, porque a trajetória dele, a carreira dele é pautada justamente naquele que geralmente é o maior sonho do profissional de educação física: empreender na área, empreender e ter sucesso. O Rialdo, que hoje está como vice-presidente do CREF 4, é um profissional de educação física que já passou por todas as áreas, educação física escolar, professor de academia, e dentro de um determinado momento da vida dele resolveu empreender. E com isso mudou toda a sua trajetória, toda a sua jornada. Então, uma jornada de muito sucesso, com certeza de muitos desafios, de muitos ajustes de rota, mas ele é o cara que pode se falar que venceu na vida através da educação física. Então é um prazer estar entrevistando o Rialdo. E lembrando, boa noite, Nelson, boa noite a todos os meus amigos que estão entrando. Ó, pessoal de Gravataí, de Rio Grande do Sul, acho que é assim que se fala, né? Gravataí, espero que seja. Né? Então, assim, essa live é uma live muito especial, porque a gente vai saber um pouco mais do que um profissional de educação física precisa estar disposto a fazer para empreender e, mais do que isso, para ter sucesso. Né? Então, isso é o que o Rialdo faz. Então, o Papo de Cafezinho vai estar aqui esta noite com o Rialdo. Eu já vou convidá-lo ele para Gravataí. Eu já vou convidar ele para estar entrando na live. E o mais importante, essa live, todas as lives estão indo para um acervo, né, que daqui a pouco vai ser disponibilizado pelo YouTube. Então imagine só a quantidade de informações, de histórias dos profissionais de educação física. É um projeto inédito, onde você vai poder saber de todos os profissionais de educação física que já fizeram a sua história, que estão galgando o seu espaço, histórias. Imagine escutar essa live daqui a 1, 2, 3, 10 anos e saber um pouco mais desse profissional, a trajetória dele e tudo mais que ele vai fazer. Então, agora irei convidar aqui o meu amigo Rialdo. Rialdo, por favor, já te convidei e agora a gente vai estar batendo esse papo aí com... Vamos lá! Aê! Fala, Primeira Almir. etapa concluída com sucesso! Já é uma conquista. Entrar na live. É, Já demos um grande passo, um pequeno passo para muitos, mas um grande passo é para a verdade. humanidade. É isso aí, meu amigo. Tudo Boa, bem com você, boa Rialdo? noite, Almir. Boa noite. Prazer enorme estar com você aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Imagina. Tava ouvindo você fazer a chamada assim, nossa, que responsabilidade. Tomara que a gente não assuste as pessoas. Imagina, Rialdo. Primeiro, antes da gente começar, eu preciso fazer aí um convite para as pessoas. E mais que um convite, isso aqui é um pedido que é uma ordem. Por favor, cliquem aqui nesse aviãozinho, nessa asa delta, nesse triângulo no canto da tela e enviem essa live, o convite dessa live para o maior número de amigos. Na hora que você clicar no aviãozinho, automaticamente vai aparecer uma lista de vários amigos seus e só você clicar no enviar, vai estar em azul, clica em enviar para que essas pessoas possam receber a comunicação do YouTube que nós estamos ao vivo e desta forma a gente consegue fazer com que o algoritmo convide mais pessoas e ter mais convidados aqui, né, da live participando ao vivo. Depois ela sempre fica gravada e, como eu já disse, ela vai para um acervo no YouTube para que a gente possa, a qualquer momento, no futuro, acessar e conhecer um pouquinho mais desses profissionais incríveis que estão aqui sempre conosco. Rialdo, assim, eu fiz a chamada e foi uma chamada realmente, tá? Que eu sempre quis falar isso para você e que por algum motivo, né?
timidez, vergonha, sei lá, eu nunca falei. Por quê? Porque para mim você é um cara que me inspira e muito. A tua trajetória de vida é uma trajetória, né, profissional, é uma trajetória assim, cara, não tem outro nome além de falar inspiradora. Porque pelo o que eu sei, e aqui a ideia do Papo de Cafezinho é essas provocações, porque eu sei um pouco, mas eu não sei tudo, mas é trazer aqui para a tona essa trajetória profissional, né? Porque eu vejo você, pelas suas histórias, um profissional de educação física que não sei o motivo que o levou para a educação física, mas formado, foi trabalhar em colégio, né, em escolas, e aí em algum momento aconteceu alguma mudança de rota nessa questão da educação física escolar, e você veio para o fitness. E quando você veio para o fitness, você veio para empreender. Eu nem sei se em algum momento você já foi professor, se você já começou empreendendo, enfim. Então, a ideia do Papo de Cafezinho, Realdo, é justamente trazer aqui essa história à tona, tá? Então, eu sou que nem o Silvio Santos. Como é seu nome mesmo? Você é o Realdo? Realdo? Você é o Realdo? Então, a ideia é essa, tá, meu amigo? E muito obrigado a todos os amigos que estão prestigiando, são inúmeros aqui que estão dando boa noite, eu não consigo falar com todos, mas a gente vai aqui dando um salve para todo mundo. Vamos lá, meu amigo? Vamos. Fala um pouquinho aí, como que você entrou na educação física, o que aconteceu? Manda aí, manda pra gente. Vai. Primeiro, obrigado pelos elogios aí, fico surpreso de você falar por timidez, porque a gente tem uma amizade extremamente grande aí, que é amigos da educação física, né, que a educação física trouxe. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que eu sempre quis ser profissional de educação física, acho que desde garoto eu sonhava com isso. Eu sou de Santo André, né, fui criado no bairro de Santo André aqui, e nós somos em 4 irmãos, a minha irmã é a mais velha e os outros 2 são muito próximos de idade, assim, a diferença é pequena. E a minha mãe costurava para fora e ela inscreveu a gente no SESI, né? Porque era uma forma de a gente não estar na rua, brincando, ficando na rua o tempo todo. O SESI prestava um serviço à comunidade de natação, de ginástica. E desde pequeno a gente frequentava o SESI, todos nós. E lá a gente aprendeu a E jogar não basquete, tinha. vôlei. E assim, eu vou começando a fazer revelações. E não tinha videogame naquela época, né? Não tinha nada disso. A gente brincava, era a escola, tinha o horário para fazer a lição, tinha horário para brincar um pouquinho na rua. E a minha mãe, para não deixar a gente brincar na rua toda vez, inventava que a gente tinha que aprender a nadar. Depois que aprendia a nadar, ela falava que a gente tinha que aprender a lutar judô. Depois que aprendia a lutar judô, ela ensinava que a gente tinha que jogar voleibol. E com isso a gente sempre ganhava algumas horas dentro do SESI, sempre com orientação do professor da educação física, né? E acho que eu sempre falei que eu queria fazer educação física. Cresci um pouquinho mais, quando eu falo pequeno, eu falo dos 6 aos 10 anos aí. Aí com essa noção de esporte, um pouquinho de esporte coletivo, de piscina, tudo, a gente começou a procurar uns clubes mais de treinamento e eu tive a felicidade de parar em Santo André, que era a minha cidade. Havia a Pirelli, né, o Clube Atlético Pirelli. A Pirelli, o Santo André sempre foi muito forte no voleibol, sempre foi forte em esportes. E nós estamos falando isso no começo dos anos 80, final de 70, começo dos anos 80. A Pirelli monta uma superestrutura no clube, né? O clube da Pirelli, junto com a prefeitura, monta uma superestrutura que ia de atletismo a xadrez, com sendo o carro-chefe o voleibol, né? Começo dos anos 80, o Brasil se desponta no voleibol masculino, o Brasil se torna em 82 vice-campeão mundial pela primeira vez, que é a geração de prata. E eu tive a felicidade Bernard, exatamente. O Nina, Bernardinho, Xandó, Renan. exatamente. Só que Santo André já tinha uma história de voleibol antecipada, né? Já tinha toda uma história em jogos abertos do interior, tal, né? Santo André sempre teve história no voleibol com o Randy, com o Aramaçã, tal. Então isso era uma coisa encurtida dentro da vida da cidade. E eu acabei tendo a felicidade de ver pela primeira vez na minha vida o que era uma estrutura esportiva profissional, né? Então, a gente tinha a prefeitura, no começo, a gente ganhava uma camiseta de treino, uma camiseta de jogo, um agasalho, ficava feliz da vida. E depois aquilo foi se profissionalizando, a gente tinha realmente um apoio, a gente tinha assistência médica, odontológica, a gente recebia uma mala cheia de material esportivo para o ano todo, né? Para participar desses E Aldo, a times. gente está falando de em torno de 1982. 82, a
partir de 82, quando o Brasil é campeão mundial, 84, 85, né, 83, 84, Tá. 85, e aí assim, o Brasil tem tudo esse 84 a Olimpíada de Los Angeles, onde o Brasil ganha a medalha de prata, né, que é a primeira classificação forte, e aí esse incentivo só aumenta dentro do clube, a gente passa a ter um treinamento muito mais profissionalizado, era uma seleção difícil de você ficar, porque a Pirelli tem grandes finais nacionais, né, no adulto, com a Atlântica Boa Vista, com a Bradesco do Rio de Janeiro, que na época era Bernardinho, Bernard e Companhia Limitada. E acho que desde aquela época eu convivo com ídolos, né? A gente convive com ídolos, né? Convivi com todos eles. A gente era garoto, assistia os jogos, cruzava com eles na quadra, achava aquilo, né? Então eu sempre vivi dentro do meio esportivo. E, coincidentemente, ao lado do clube, na verdade, do ginásio municipal da cidade, é o Aramaçã, e logo ao lado era a famosa FEFISA, a Faculdade de Educação Física de Santo André. Então aquilo tudo sempre fez parte da minha adolescência aí, e eu acho que eu sempre me vi como profissional de educação física, né? Mas agora está explicado porque vibra tanto com o sucesso da filha no voleibol. Pois é, Aí, tá vendo? Não pois é, sabia. Eu não linkava as coisas. verdade. E agora que eu estou Agora você linkando. vai juntando Então as se coisas. projeta na filha. É isso mesmo. E eu tive a oportunidade de jogar até os 21 anos, né? Eu acabei fazendo faculdade de Educação Física aqui em Santo André, e quando eu terminei a faculdade, eu tive que fazer uma escolha no terceiro ano, né? Ou a gente jogava, ou ia se formar, porque precisava começar a trabalhar. E eu lembro que eu me formei e eu voltei no clube da Pirelli, eu já não estava mais jogando naquele ano que eu tinha me formado, eu tinha saído para jogar em outros clubes. Fui jogar no Santos, fui jogar no Corinthians. E quando eu me formei, eu voltei lá, eu falei para o técnico, um rapaz que tinha sido meu técnico, o Márcio. Eu falei, olha, eu estou formado e não sei nada, preciso aprender alguma coisa, né? E eu falei, ó, eu queria saber se eu posso vir ajudar nos treinos aí, né? Não precisa me pagar nada, eu venho ajudar aí, Putz. eu estou dando aula numa escola em São Caetano, que eu tenho 2 vezes por semana aula, da 1 às 3, e depois eu estou disponível, eu venho de graça, né? E ele falou, não, vem aí, vamos ajudar. E eu tive a felicidade naquele ano de aprender muito de voleibol. Eu já tinha uma boa bagagem como atleta, né? Ô, E a... Rialdo, mas deixa eu, como eu falei, esclarecer as minhas dúvidas. Aí quando você fala assim, pô, eu estou precisando aprender porque eu não sei nada. Porque a formação da faculdade naquela época era mais pro lado da licenciatura e parte de treinamento era deixado de Não, lado? Ou eu realmente é o acho que... natural? Não, eu acho que é porque a gente sai da faculdade e tem uma lega de conhecimento. Você tem um acervo de conhecimento tão grande, pelo menos naquela época a gente tinha, de fisiologia do esforço, né, de anatomia, de cinesiologia, da própria parte dos esportes, aí entrando na área da licenciatura, de prática de ensino. Você tinha tanto acervo que a pergunta que você faz é para onde eu vou? Né? Ao contrário, tinha Sim. uma bagagem muito grande, mas onde eu Tá, aplico tudo bacana. isso? Né? Eu estou formado, eu ponho isso em prática de que forma? Como é que eu encaixo isso dentro de um molde para poder seguir isso em frente e ir construindo um perfil profissional? Então, foi essa dúvida que eu tinha na época. Né? A gente tinha muita Tá. informação, Então porque não é assim, pela precariedade de não, não, conteúdo da ao faculdade, contrário, pelo não, contrário, pelo é pelo contrário, excesso. por Que muita coisa legal. bacana que a faculdade tinha oferecido. A gente fazia muita aula junto com o pessoal da medicina ABC, porque os professores da anatomia, eles eram incomuns. Então, para Ah. eles não ficarem se deslocando, eles mandavam a gente fazer aula na medicina ABC, sabe? Né? Eram umas coisas mais ou menos assim. E E você tu... teve aula com a Não, a Margarete? Margarete, eu quase fui calouro dela. Ela é alguns anos na minha frente, mas eu não tive aula com a Margarete, não. É uma geração bem depois da minha. Eu sou quase Olha, contemporâneo essa é a pergunta que não falta para ninguém que É, se formou na pesquisa. verdade. Eu faço para A todos. Margarete acho que sai da Fefisa, salvo engano, aqui em 84, eu saio em 88, é quase na sequência Tá, ali, né? tá bom, E, tá bom. e aí, Almir, na verdade, assim, então eu sempre estive ligado a isso. Aí quando eu fui me formar, a primeira coisa que eu fui bater era na porta de onde eu tinha saído, né? Da minha primeira casa ali, que era o voleibol. E eu tive a felicidade de aprender muita coisa ali. Era um time extremamente estruturado, né? Naquele ano aconteceram fatos com o técnico e com a equipe adulta, eles tiveram que viajar e a equipe acabou infantil e juvenil ficando na minha responsabilidade por alguns meses. E assim, né? Eu tinha 21 anos e os moleques tinham 19, né? Não era uma diferença enorme, né? E graças a Deus a gente foi
acho que um bom discípulo aí dos mestres, né? E a gente acabou tendo bons resultados naquele ano. O time voltou bacana, terminou bem, campeão na infantil e no juvenil. E aí, Nossa. no ano seguinte, houve um problema na Pirelli. A Pirelli ia tirar o patrocínio, então ia desfazer um pouco daquela estrutura, ia entrar a Ródia, né? A Ródia Química como patrocinadora. E assim, não sabiam muito o que fazer comigo, porque eu estava preparado para técnico, mas onde põe, onde não põe. E esse mesmo técnico falou para mim assim: é o seguinte, você vai lá no colégio, no colégio que eu tinha estudado, com bolsa atleta, inclusive, né, para jogar pelo colégio, Putz. que conversa com o Décio era um outro professor, que também tinha sido meu técnico nesse meio de voleibol. E ele falou, conversa com ele que talvez tenha umas aulas lá. Fiquei todo feliz, porque na época, para Santo André, para o ABC, era o melhor colégio da região, era um colégio só de ensino médio, era um bom colégio particular, todo mundo queria trabalhar nesse colégio, ele pagava super acima da média, e ele já tinha toda uma fama, né, aquele status de ser do colégio, e eu tinha estudado lá no colégio. Né? E eu fui Mas fazer a você entrevista, conversei estudou no colégio? estudei no Geraldo, colégio, né? mas aqui eu tô aqui para explorar. Você Não, estudou vamos lá. nesse colégio especificamente com bolsa atleta. Bolsa Atleta, 100% Você de Bolsa Você Atleta. teria condições, Não, você não teria teria, condições não de, teria. não teria Não, não condições, teria, a não família teria. não teria condições de Não, pagar. não, não. Sabe por que eu estou fazendo esse link, cara? É, Porque assim, com certeza você já pensou nisso, mas tudo na tua trajetória até agora, o teu futuro, ele começou com o teu presente. A é, forma como você se portava nos locais, isso abriu várias portas no teu futuro. eu, Porque o colégio, você deve ter sido um aluno, bom aluno, então você foi é, lá, ok. Com o técnico, você voltou lá, você era um bom atleta, então ok. é, Então a gente vê que a eu, importância de você saber conduzir as coisas, é, né? Almir, hoje que eu tenho maturidade, né, e a gente ganha essa maturidade, eu te falo que eu fazia três coisas, eu sempre fiz três coisas na vida, meio sem noção, assim, sem ter essa certeza do que eu estou fazendo, do que eu vou te falar hoje. A primeira delas era entrar pela porta da frente, sair pela porta da frente. Isso foi o ensinamento dos meus pais, né? Meu pai era operário aqui do ABC, das grandes montadoras, tal, né? Tinha a quarta série primária, e ele falava sempre assim: a gente não pode viver muito aquela coisa do processo trabalhista, aquela coisa. Ele falou: olha, se você entrar numa empresa combinando uma coisa, saia com aquilo combinado. Não é depois que você saiu, você fala: mas agora eu quero. Você combinou aquilo lá atrás? Não, então não reclame. Né? Então sempre deu esse ensinamento. Então, uma das coisas que eu sempre pensei foi assim: se você entrou pela porta da frente, saia pela porta da frente. Né? Porque é importante você manter essa ética. E eu sempre fiz isso. Eu acho que tive uma oportunidade de estudar num bom colégio particular, porque por condição pessoal não teria, familiar não teria. Né? Foi uma grande chance, um ensino melhor, uma condição melhor. E assim, eu me dedicava ao máximo, lógico que a gente treinava, era difícil, né? Dava para ser os melhores alunos? Não, não dava, mas sempre com notas Sim. acima da média, pelo menos para poder passar e manter a bolsa, né? E tive boa colocação no vestibular, inclusive uma excelente colocação no vestibular. E aí, assim, Legal. aproveitando essas oportunidades que a vida dava, porque eram essas, né? O voleibol trouxe a oportunidade de viajar, a oportunidade de conhecer novos lugares, né? Porque por dinheiro não teria mesmo. Né? Bom, e quando surgiu a oportunidade de conversar no colégio, o professor com quem ia me entrevistar, que na época que estava naquele colégio, já tinha sido meu técnico, já tinha um histórico da gente e tal. Mas eu imaginava que eu ia ser convidado para dar aula em alguma outra unidade. Então eu falei: não, é para dar aula aqui. E aquilo era um sonho, né? Trabalhar. E quando eu entro naquele colégio, eu conheço mais duas professoras, né? Mulheres. Eu ficaria com o masculino junto com esse professor, o Décio. E eu tive a oportunidade de conhecer duas professoras, a Naura e a Mariângela. Né? E aí nada acontece por acaso. Eu fui sócio da Naura por 19 anos em academia. Foi ela que me levou para a academia. Ela tinha uma academia em Santo André. E um dia ela falou para mim: pô, você Então, tem quando como vocês se conheceram, a Naura já tinha a fazer um ano academia. que ela estava no colégio já. Já era o segundo ano delas e eu fui para o começo do ano para poder Mas começar com ela, aquilo. mas ela já tinha uma academia. Ela já Ela tinha já uma era. academia, ela já tinha uma academia, né? Junto com uma outra professora do colégio também, a Mariângela, elas eram sócias nessa academia. E a gente acabou, o colégio acabou aproximando, que a gente dividia as aulas com os meninos, meninas, né? As Nossa. meninas na nossa quadra, as meninas na quadra delas, tal. A gente fez um quarteto excelente ali, né? A segunda coisa que eu sempre tive a felicidade foi ter bons parceiros,
né? Sempre tive bons parceiros como profissionais. Primeiro, sempre tive bons exemplos, né? E mantive a porta aberta. E a segunda que eu sempre tive a oportunidade, talvez a felicidade, de ter boas equipes trabalhando comigo, né? A gente sempre procurou, essa equipe foi espetacular, nós éramos em 4 professores que a gente virou aquele colégio do avesso, né? Aprendi muita coisa na escola. Rialdo, e no colégio, só com a educação física, a parte de esporte, ou você fazia a educação física como um todo? Não, não. Nós éramos em 4. Então a gente cuidava da aula de educação física, de todo o programa de educação física e cuidava dos esportes também, né? E Tá, também fazia os bacana. treinamentos, aquela coisa toda, né? Era um colégio muito competitivo, só tinha ensino médio, não tinha ensino fundamental na época, né? Então a gente trabalhava com garotos de 15 a 18 anos, né? Meninos e meninas, uma fase Fácil. fácil. É, é, Fácil. pois é. Mas ao mesmo tempo vocês eram os grandes amigos deles, Sim, né? sim, Porque isso é sim, uma sim, característica do sim. profissional de educação física, né? E a Você... gente agitava o colégio, porque toda a parte de eventos era com a cadeira de educação física, né? Tudo, de viagens, tudo era com a cadeira de educação física. E a gente teve, e ali eu tive a oportunidade de aprender muito na escola. A escola literalmente é uma grande escola, né? Porque você está com adolescentes, você tem uma responsabilidade enorme. Era um colégio, para você ter uma ideia, de 2.000 alunos, então assim, era gigante. Putz, A gente tinha para cá. 12 turmas de primeiro colegial na época, com 50 alunos em cada uma, 7 de segundos, 8 de terceiros. Então, quando você fazia um campeonato interno, aquilo era gigante, né? E a gente agitava a molecada, a Lógico. gente dava aula de manhã, aí as aulas paravam ao 12h40 e voltavam às 2h15. Então, entre 12h40 e 2h15, a gente fazia campeonato interclasses, né? Então, os moleques não iam embora, pegava fogo, né? Então, enfim, Que tem legal. boas histórias disso aí. A gente fazia viagens E quanto, internacionais, né? janela de quanto tempo você ficou no colégio? 19 Qual é o período anos. aí? 19 anos. Você ficou 19 anos no Ficamos 19 anos, colégio? Fiquei Putz! eu fiquei de 1990 a 88, né? Contando 90 dá 19 anos de atuação. Nunca que eu imaginava É, isso. Eu não fiquei imaginava. Quando você muitos fala do anos. colégio, para mim era um período, sei lá, Não, 5 muito. anos. Não, muito grande. Putz. E até 2095, em 95, o professor mais velho, que era o Décio, que era o coordenador, ele sai, ele quer parar de dar aula, e eu acabo assumindo a coordenação desse colégio, né? E aí foi bacana, porque aí a gente profissionalizou, né? Tive a oportunidade, tinha algumas ideias diferentes e tal. A gente começou a separar a educação física e o treinamento. Então, a partir daí, eu lembro uma vez que eu tinha 14 profissionais de educação física nas costas, nós tínhamos times de A a Z, de atletismo a xadrez, né? Sempre com orientação. E o dono da escola, os donos do colégio, os mantenedores adoravam o esporte. Então, a gente tinha carta branca para Putz. inventar, né? E a gente inventava muito, inventava muito. E Muito como eu high te falei, school, né? Muito high school no sempre sentido uma equipe esportivo. fabulosa, a gente apoiando de monte, né? Cada profissional tinha uma ideia, a Naura sempre foi muito parceira, nas ideias, nos eventos, nas aberturas, né? Nas festas. E foi a Naura que fala para mim um dia: você tem uma grana guardada aí, ó, tem uma academia aí, você não quer participar? E acabei participando. Ela que me descobriu, ela falou que eu tinha coordenação e que eu tinha que dar aula de aeróbica. Então a gente foi dar aula de Não, aeróbica. vai falar para mim que colanzinho. Não era o Que ano colanzinho. foi isso? Mas é 80, 90, 80 e pouco, né? 90, Pegou o 91. finalzinho do colanzinho. Pegou, o colanzinho não, mas as bermudinhas de ciclista que ninguém usava, né? As meia polaina com tênis meia bota, puta, de monte, né? Camiseta regata, Aquelas meia branca E fofinha, você né? sabe, Almir, que a gente às vezes conversa, eu e ela, e é uma coisa interessante. Eu dava uma aula de condicionamento físico, né? Que na verdade era um grande circuito. Era um grande circuito. E eu tirava os caras para ir correr na rua e tal. Hoje eu vejo essas aulas de crossfit, os caras tudo correndo na rua, eu falava, eu fazia isso há 30 anos atrás. Então, assim, a roda já foi inventada, né? A gente inventa a Já roda, né? foi, E assim, e já por que eu foi, já dava aquela foi. aula? Porque, na verdade, era o treinamento do voleibol, era o condicionamento físico do voleibol. Né? Eu simplesmente pegava os exercícios do voleibol, porque eu não tinha muita habilidade na cadência da música, sabe? Eu errava os oito, era terrível. Eu tinha coordenação, mas não sabia contar, né?
Então, e você sabe que e eu falava, bom, vou dar condicionamento físico de voleibol, que é o que eu sei fazer, Lógico. né? E foi E fazia bem, né? sucesso aquilo, era um sucesso. Chegava a ter 60, 70 pessoas na aula, sabe? É, Porque assim, os coisa homens que magnífica. tinham vergonha de fazer aeróbica, porque tinha muita coordenação, ali não tinha, né? Ali era saltinho, Aham. era deslocamento, era É. agilidade. Então aquilo foi um Aí sucesso. era naquele, eu não sei se vocês usavam esse nome, CFT, né? Condicionamento físico total. Aí A tinha, gente usava né? tudo, Ia para esse. a gente É, inventava, né? E legal. assim ia. E foi um período muito legal. Depois a gente se tornou sócio numa academia menor. Depois essa academia cresceu, ficou um pouco maior. A gente foi para um outro espaço, reformou. Até que teve um momento que existiu uma runner dentro do shopping ABC, né? Tá. E essa runner foi embora. Da noite para o dia, essa runner foi embora. E Ah, o, eu me lembro dessa história. Eu me eles lembro dessa fecharam as história. portas no dia 31 de dezembro e nunca mais abriram, na verdade, né? Foi mais ou menos por aí. E o Coisas, shopping depois coisas de de um tempo, Runner. e o shopping depois de um tempo veio convidar a gente para alugar o espaço e quis cobrar um aluguel absurdo. A gente fez uma jogada, mas se eu trouxer o nome, Ô, você vai Rialdo, cobrar, mas né? peraí, eu vou dar um break aí Tá nessa bom. história. Pelo que eu entendi, entrei como sócio na academia. Isso. A gestão, toda essa expertise que você foi adquirindo como coordenador da escola, você conseguiu trazer e fazer a adaptação para a gestão, porque se Veja hoje a bem, gente fala que a gestão. veja É bem. isso que eu quero dizer, porque hoje a Tá, gente fala muito que a gestão das academias ainda está engatinhando. tá. Cara, se a gente for isso para os anos 90, era Tá, tudo pioneiro, era então vou tudo te contar, assim, desbravador, né? a gestão da minha Isso, é isso que eu escola não quero tem nada, a saber. gestão da escola não tem nada a ver com gestão de academia. E aí eu vou te explicar o pior, cara. Quando a gente faz a sociedade, a Naura falou para mim assim, ó, eu vou cuidar de professor, você cuida da parte administrativa. E aí eu fui cuidar de vendas, fui cuidar de matrícula, fui aprender a falar com contador, que eu não tinha a mínima noção. Cara, e foi na raça, foi assim que a gente foi aprendendo, né? A gente tomou uns tombos enormes nos primeiros anos, porque Lógico. você não tem noção nenhuma. Mas enfim, eu sei que as coisas, né, foram tomando esse vulto. E a Naura é casada com um super empresário, o Fábio Denadai, e um dia ele resolveu botar a mão e falar assim, vamos arrumar essa bagunça aí. E aí eu tomei muita burdoada de bom sentido, apanhei muito, porque ele fazia eu bater a meta, tinha que me ensinou a ter planilha, a ser organizado, e assim a gente foi começando a construir. E ele batia de um lado, eu, para não apanhar toda hora, ia atrás de um outro conhecimento, fazia um curso ali, fazia um curso aqui, puxava para lá, puxava para cá, e fui aprendendo, a gente foi aprendendo na raça. Ah, perfeito, À medida perfeito. que a coisa foi ficando maior, eu entendi que a minha responsabilidade administrativa era maior, porque eu não me metia com o professor, né? E por outro lado, a Naura não se metia na parte administrativa, né? E o Fábio sempre dando uma retaguarda por trás ali para a gente orientando como fazer, como não fazer, abrir as portas da empresa, vai lá conversar com os caras do meu administrativo. Então a gente conversava com o financeiro dele, a gente conversava com o administrativo dele, porque eu não entendia nada, né? Não entendia nada. Aí eles me davam as Perfeito. planilhas, eu copiava as planilhas, mas não dava certo, porque o negócio deles era outro. Aí eu pedia ajuda, o cara ia lá, às vezes, de vez em quando, às 5 horas da tarde, não, eu vou montar a planilha para você. E foi na raça, cara. Mas foi assim que a gente aprendeu, né? Só que à medida que a gente foi crescendo, cara, foi uma coisa importante. A gente entendeu que a gente tinha que mudar o dial. Você tinha que deixar de ser professor e você tinha que se virar um Putz, empresário, né? E isso é muito difícil, né? atravessar a ponte. Essa travessia é muito difícil. E foi isso tudo aconteceu exatamente no momento da história que eu estava te falando. A Runner fecha a porta e vem oferecer o espaço e a gente já estava um pouco mais espertinho. Fizemos uma negociação, tá? Mas se eu conseguir um nome de forte, você me faz o preço de R$ 10 o metro quadrado. Nunca esqueço isso. E ele falou, deu risada, ele falou, tá. Eu falei, não, assina aqui que você vai fazer R$ 10 o metro quadrado. E ele assinou um papel lá que eu escrevi no pão lá. E aí a gente foi bater na porta do Edgar, cara. Eu e a Naura, nós fomos bater na porta do Edgar, a gente conheceu Então, uma calma pessoa, lá. né? Edgar é um tal Edgar Corona. Esse mesmo, esse mesmo. O Edgar Corona, um tal cara aí que hoje ele é dono de uma das maiores redes de academia do mundo, não Por é? aí, Esse carinha aí. por aí. Tá. Na Mas época, nesse momento do Edgar, ele estava com a na Biorritmo, ele época não ele tinha tinha, projeto Smart ainda. por que a gente foi bater na Biorritmo? Porque nós tínhamos, o shopping havia tido uma runner, né?
Nós estamos falando 2006, mais ou menos, tá? O que você tinha de grande rede? A Companhia Atlética, você tinha Tá, Biorritmo, né? Você perfeito. tinha a Runner, que estava, né, algumas Naquele unidades tinha processo. acabado de fechar, que então tinha caído, né? Você tinha a Competition, que tem aquele espaço deles de 4 unidades, né? Sim. E então assim, a grande vedete do mercado era o Edgar, né? O grande vedete era o Edgar. E a gente tinha uma professora em comum, que era a diretora dele, que tinha trabalhado com a gente na nossa unidade aqui em Santo André. E falou: vamos conversar com ela. Fomos lá, com o maior cara de pau, tomamos um café com ela. Falou: ó, Cara, que se o Edgar, legal isso, velho. se o Olha, Edgar tiver intenção de ir para o ABC, a gente gostaria de fazer uma parceria. Porque, no fundo, o nosso medo era que ele pegasse o espaço da. E, cara, cara, que show. deu. Olha isso, meu. Isso aconteceu numa quinta-feira. Ousadia. Isso aconteceu numa quinta-feira, na terça-feira a Nani liga e falou assim: Edgar quer conhecer vocês. Aí nós Ah, fomos. é a Nani. Era a Nani que era a Era a professora em Nani comum? que fez a comum aí. E Ah, ela ligou e falou assim: o Edgar quer conhecer vocês. E a gente foi lá, com o maior cara de pau. Eu e a Nara bater um papo com o na Edgar. Paulista já. Na Paulista já. E aí ele falou assim: olha, eu não tenho interesse em ir para o ABC, não tenho interesse em fazer parceria, tal, mas se vocês quiserem, eu faço um contrato de uso de marca, né? Falei: então, Edgar, mas a gente queria não só uso de marca, eu queria a tua taxa de cartão de crédito, que com certeza é melhor do que a minha. O que você está me pedindo é uma franquia. Ele falou: não posso ser franqueado. Ele falou: faz o seguinte, põe no papel tudo o que vocês querem, eu vou mandar para o meu jurídico, se o meu jurídico der ok, a gente faz alguma coisa. Aí eu falei: ah, legal, tudo feliz, né? Aí ele falou para mim: só tem uma coisa. Se der certo, se der certo, o sucesso é nosso. Se der errado, a culpa vai ser de vocês dois, né? Aí, Edgar sendo Edgar. às vezes a gente tem. Meu pai dizia que a gente tem que fazer as coisas, a gente só faz as coisas porque não tem muita noção daquilo que está fazendo, né? E aí Total. foi exatamente isso que aconteceu, cara. Depois eu olho para trás e falo: imagina falar isso para Edgar, né? Olha que sem noção. E eu falei: tá bom, mas se der certo, eu quero a exclusividade do ABC para montar os biorritmos, né? Ousado Não, você, hein? tá bom, claro, né? Você nem sabia o que estava falando, Não né? sabia. E a gente era uma parceria muito boa. Na hora também tinha uns lances muito legais, uma pessoa muito esperta nos negócios e tal, né? E a gente sempre se deu muito bem, a gente nunca competiu. Como eu te falei, eu sempre trabalhei bem em equipe, né? Sempre trabalhei bem em equipe. E aí a gente voltou todo feliz, contente, vamos, tal, não sei o quê. E aí a gente precisava contar pro Fábio, porque a gente, o Edgar falou: não, eu vou lá conhecer a unidade de vocês, tal. A nossa unidade era uma unidade bonita, tal, mas, né, pequena. Falou: não, eu vou lá conhecer vocês, tal. E aí a gente falou assim: a gente precisa contar pro Fábio, né? Vamos contar pro Fábio a história do Edgar. E eu sei que fomos contar pro Fábio. Falei: imagina que o Edgar vai dar atenção para vocês. Nós já, daí, quando ele terminou de dar bronca, nós falamos: mas ele já atendeu. Ele vai vir aqui. A gente queria que você fosse buscar ele lá em São Paulo para ele não vir sozinho. Porque na nossa cabeça a gente não tinha muito assunto com o Edgar. A gente era dois pangaré de Não ia ter professor, falado. sabe, cara? A gente era dois pangaré de professor e o cara era um super empresário. Então falamos: vamos botar um Já. empresário para contar com outro empresário, que tem mais assunto, né? Cara, e foi um casamento perfeito, deu super certo. O Edgar veio, adorou. Daí nós mostramos para ele o espaço onde era a Runner. Ele falou: pode fazer, vai dar certo. E aí começou a nossa história com a Biorritmo. A gente entra para o grupo, a gente, no fundo, no fim, a gente assinou um contrato de uso de marca e um segundo contrato de know-how de negócios que tinham todos os detalhes e tal, né? E a partir daquele momento a gente inaugura a Biorritmo ABC, né? Olha que show, cara. Dentro dos padrões que ele queria no espaço que era da Runner, né? E aquilo foi, acho que, o grande tiro que nós demos, assim, da mudança de chave, né? Primeiro que as pessoas achavam que a gente ia pegar a Runner e fazer uma pintura nela, né? Porque era uma Tá, unidade linda, tá. enorme, de 2.000 e tantos metros. A gente reformou, diminuímos 900 metros da unidade, porque era gigante, né? Fizemos uma reforma incrível, tanto que o projeto na época era de João Armentano, na Biorritmo. Então a gente fez um projeto muito legal, foi um investimento enorme lá. E a gente tinha aquela coisa do ABC, que aqui as pessoas não pagavam o valor da academia. Antigamente tinha muito isso, né? Ninguém vai pagar Tá, mais do que tá. isso, né? Porque não existia o low cost, os com Não, serviço, sem serviço, não, os não, não. públicos diferenciados, não existia nada disso.
E, cara, aí foi um sucesso. A gente abre essa academia em outubro, praticamente com 1.300, 1.500 alunos, com os Poder nossos da marca, alunos. né, O poder Rialdo? da O marca poder da ajudou muito. marca. E assim, e com o que a gente trouxe para a cidade, né? A gente trouxe uma academia dentro do shopping que a fachada era de madeira de demolição, já tinha LED azul na parede de tijolinho, né? Que hoje todo mundo tem, mas aquilo era novidade na época, né? Sim, lógico. A gente Uma está falando academia de linda, 2006, né? né? É isso? 2007 para 2008, então assim, até que a gente É, montou, não. É. construiu tudo. Então assim, aquilo era futurístico para o negócio que era. Não existiam Ô, academias. Rialdo, e eu posso explorar um assunto Pode? aqui? Porque isso também me remete. E o financeiro? Como foi para bancar isso? Porque uma coisa. É, Ó, vamos lá. Né? Eu tô indo na realidade. Uma academia pequena, tal. Aí, pô, vou lá, choro lá o aluguel, depois o aluguel, pá, sociedade. E para bancar isso? então, vou te Foi na contar. loucura? Não, Como foi que assim. é? Não, nós, Ou nós você ainda chamamos está o Fábio. pagando o Não, não, aluno? não. Nós chamamos o Fábio na época, porque a gente não tinha condição de fazer em dois, eu e a Naura. Falou, Fábio, quer ser Uhum. sócio? A gente faz em três, porque a gente sabia que ele tinha dinheiro, né? E ele falou, pelo menos para dividir. Ele falou, não, vamos topar, vamos fazer. E a gente acabou dividindo em três, não é segredo nenhum. Na época, essa academia ficou em 3 milhões, cada um tinha que pôr 1 milhão. É. E eu vou ser franco para você, cara. Eu peguei emprestado com o cunhado, eu peguei emprestado com meu irmão, eu peguei emprestado no banco. Eu apostei todas as fichas que eu tinha da minha vida Tudo. nesse negócio. E eu lembro que quando eu fui pedir a demissão do colégio, eu falei pro diretor assim, Então até peraí, nesse então, momento você ainda estava no sim, colégio. até nesse momento estava no colégio, né? E eu fui me desligar do colégio e eu falei, Paulo, eu preciso sair do colégio. Eu falei, porque eu tô abrindo um negócio e eu preciso fazer o negócio dar certo. Ele falou, não, você é um cara muito importante para nós, eu vou te deixar com 3, 4 aulinhas aí, você põe um professor para dar as aulas, mas fica com a gente em contato. Se você sair, você vai perder o contato com a gente, não vai mais querer dar aula. Eu falei, Paulo, é o seguinte, eu atravessei o oceano, botei fogo nas caravelas e matei o índio. Ou eu mato esse cara e pego o ouro, eu tô morto, porque eu não consigo voltar nadando. Eu não tenho outra opção, eu não posso ter É, outro nada que me distraia. Eu tenho que outro mergulhar de cabeça. foco. Porque naquele momento, Almir, eu estava endividado até o último fio de cabelo, cara. Você entendeu? Eu devia E para com todo criança mundo. pequena. E criança Sim, sim, pequena. a minha filha tinha 5 aninhos na época, né? Cara, Cara, puta responsa. e assim, então assim, eu precisava que a coisa desse certo. Eu não tinha outra escolha, tinha que fazer dar certo, né? E graças a Deus O teu deu. plano B, o teu plano B era fazer o plano A dar certo. É isso aí. Não tinha outra escolha. Não tinha outra escolha. Nem para mim, nem para a Naura. O único que tinha outra escolha era o Fábio, que estava fazendo um investimento que já tinha um outro negócio. Mas para nós dois, aquilo era o negócio da vida, né? Era a mudança de patamar, era a mudança de tudo. Inclusive, a mudança de cabeça mesmo, né? Você mudar o comportamento, porque eu não podia. Né? Eu, naquela época, eu tinha alguns alunos de personagens, eu lembro que um deles falou para mim, meu amigo, chegou a hora de você administrar, larga isso aqui, vai cuidar do teu negócio, né? Porque eram outros empresários, tinham outras cabeças, né? Entendiam que a gente estava naquele momento de ter que mergulhar no negócio. E a partir daquele negócio, acabou o amadorismo. Tinha acabado o amadorismo, né? E não dá mais, tinha que viver dentro do administrativo das empresas do Fábio para pensar daquele jeito. Né? Então, assim, era meio-dia na academia, meio-dia no meio dos caras da empresa, como que administra isso, como é que faz o financeiro, como é que lança a planilha, como é que se paga, contas a pagar, contas a receber. E foi isso que eu fiz, abri mão de Não, dar aula, né? E fui cuidar do negócio. e eu me lembro, cara, eu me lembro isso, eu tive por algum motivo, acho que foi ver sistema. Eu tive tanto, fiz um tour, tanto nesse período mais ou menos, tanto na Biorritmo, lá no Conjunto Nacional, como na Companhia Atlética da Kansas. Tá. Era uma realidade de gestão de Totalmente outro planeta. diferente, totalmente diferente. Sim, Falava, cara, o que é aquilo, sim, meu? sim. E junto nesse momento, a gente aprendeu muita coisa, né? E eu lembro que o na época não estava biorritmo na Veja, na contracapa da Veja ou na parte de trás da Veja vinha sempre a propaganda da Biorritmo. E eu lembro que cara, de que você fazia matrícula ganhava um New Balance de R$ 300 na época, né? E, nossa, isso saiu num domingo, segunda-feira tinha fila fazendo. Aí liguei lá na Bio, que horas vai chegar teu tênis? Porque a gente não era biorritmo, né? A gente tinha um contrato, né? Você não faz parte da promoção. Uhum. Como
você não faz parte da Uhum. promoção? Não, só que é só para unidade própria. Tá. Edgar, não está escrito na Veja que eu não faço parte. Manda 100 pares inteiros para Santo André. E aí, cara, a gente aprendeu a ser franquia, eles aprenderam a ser franqueadores, né? A gente passou por muita coisa assim Sim. juntos, muito teste, porque não tinha essa coisa, né? E como eu estou em E Santo Aldo, André, o pessoal tá falando que a sua imagem tá sumindo. Você tá, seu Wi-Fi aí então não é, tá sumiu? sumindo. Melhorou ou não? O pessoal que tá colocando aqui. Para mim, o som de vez em quando fica ruim e tal, mas agora mesmo tá com. Melhorou? Pô, que o papo tá muito bom, cara. Pode cair essa live não. Melhorou ou Vambora, não? vamos aí, vamos falando. Melhorou? Tá travando ainda ou não? Só dá um ok aí se tá travando. Tá melhorando, tá melhorando. Olha, o meu Wi-Fi Então, ali tá verde. Eu não sei se tem alguma interferência aí. Quando ele tá amarelo, eu me preocupando, mas no verdinho ele tá. não, Né? vambora, vambora. Então, E. e aí tá. Pois não. E aí você vem nessa pegada e o negócio, pelo que eu tô entendendo, deu É. certo, né? Não, aí o negócio deu certo, a Biorritmo foi um sucesso, né? E até que chega o momento da Smart, né? Que ele lança a Smart, aí tem a entrada do banco, que é dentro do grupo, né? Que pede dentro de contrato que não podia ter os sócios, não podia ter nada, e a gente, na verdade, era um contrato de uso de marca, né? Então precisava nos resolver a nossa vida, Uhum. né? E até que em negociações a gente acabou vendendo parte da unidade, né? A gente vende a unidade para domínio para eles, e eu falo para eles, o que eu vou fazer? Agora você vai montar Smart, né? Aí a gente faz Smarts como franquia e assim chegamos no dia de hoje, com algumas unidades, né? Então, Almir, a história é essa, né? Assim, de um resumão, a história Não, vem da peraí, Ásia. a história é essa. Você tá. O que que foi? Você marcou com a mulher, você falou que era meia hora e você tem que ir embora da Não, live, é não, isso? não, não, não. Mas assim, em Porque, resumo, não, eu quero saber da história da Disney. Eu quero cara, saber da Disney. Onde que entra a Disney nisso também? Calma aí, meu amigo. Tem história pra caramba. Tem Disney, tem Craft, tem um monte de coisa pra você falar ainda. mas a história profissional, assim, na gestão foi essa, né? A Disney surge dentro do colégio, porque o colégio tinha viagens à Disney todos os anos, né? E quando logo no primeiro ano que eu entrei, naquela época era assim, se você vendesse 20 pacotes, você ganhava um grátis, aquela coisa. E eu falei, Ah, vamos tá. vender isso aí, preciso vender esse negócio, é que eu quero passear de graça. E eu dava aula num outro colégio menor também, em São Caetano. Acabei conversando com o dono lá, ele me deixou fazer a propaganda da Disney. E lá nós vendemos, acho que 21 na época, 22 e tal. E a gente acabou montando um grupo para ir. Eu fui passeando em julho. Aí no ano seguinte, logo em janeiro, eu já fui convidado para ser auxiliar e depois fui tomando conta da frente do grupo, né? E fiz isso por 10 Ah, anos, cara. Tive a oportunidade de fazer isso dentro de uma Olimpíada, tive a oportunidade de fazer isso dentro da Copa do Mundo, tive a oportunidade de levar o Vasco da Gama jogando lá na Taça Libertadores, que hoje é o Mundial lá, né? caramba. Fui para o Japão levando o Vasco. Então, quando tinha eventos esportivos, a agência era a Estela Barros, na época, era uma agência muito grande. Então, eles tinham muito Sim, eu me evento lembro. corporativo, muito evento grande. Né? A Copa do Mundo da França, trabalhei na Copa do Mundo da França. Né? Caramba, E velho, você é assim, rodado, hein? eu sou, cara, porque o colégio deu muita bagagem. Como eu te falei, o colégio era muito grande, a gente fazia excursões muito grandes, né, com muita gente. Tá. Então, o pessoal da Estela Barros que trabalhava nessa parte de logística sabia que eu sabia administrar, sabia, né, coordenar esses grupos grandes e acabei E você, tendo e essa você oportunidade. e na época você já falava inglês Eu fluente, sempre falei Rialdo? inglês, cara. Eu fiz inglês, me formei em inglês com 18 anos de idade. Eu sempre fiz. Pô, Eu então sempre a fui atrás. importância, né, Ajudou cara? muito, ajudou muito. Falar inglês ajudou muito, cara. Muito, muito, muito. Tá, Né? tá. Sempre que eu ia fazer alguma coisa diferente, o cara falava, sabe falar inglês? Sei. Sabe mesmo? Sei. E aí a gente falava, e aí, então isso abriu muita porta, né? Cara, Isso abriu muita cara, é porta. você tá entendendo quando eu falo assim, cara, que você é uma inspiração e que a sua história tem que realmente ser contada para os profissionais de educação física. Porque saiu do nada, né? Eu não gosto muito dessa frase, mas é uma frase mais coloquial, assim, né? Saiu do nada. Só que quando a gente fala saiu do nada, a gente vai vendo vários degraus que você cavou de oportunidade, cavou, né? Degraus cavou não combina muito, né? Mas vários degraus que você subiu para que você chegasse onde você chegou. As coisas não caíram no teu colo, você foi buscar, né?
Você foi ali pegando as oportunidades que você tinha, aproveitando as oportunidades, pegando os ensinamentos dos teus pais, pegando ali todo aquele universo, ia jogando para você, olha, a porta abriu aqui, ó, tá com a chave, vai lá e abre. Tem gente que simplesmente fala, não, tô com preguiça, não, essa porta não é para mim. E eu, cara, que para mim deixa isso muito claro, vamos lá falar com o Edgar. Sabe o que ele falou? Não, a gente já tem. Eu acho que isso, Almir, eu acho que isso quem trouxe um pouco foi a quadra. Eu acho que primeiro a necessidade, né? Acho que a necessidade te empurra, né? Porque realmente, quando você fala, sair do nada, cara, eu graças a Deus não passei fome, nada. Meu pai trabalhava, minha mãe também, mas assim, era uma condição simples, né? Não tinha bens, não tinha nada. O grande sacrifício do meu pai era poder dar estudo para a gente, a oportunidade de fazer faculdade, nós fizemos, né? E claro, era aquela coisa, chegava no primeiro colegial, ia trabalhar de dia para pagar estudar à noite. Ô, Rialdo, e assim, cara, uma coisa que eu faço questão aqui de falar. Você tem outra faculdade além da educação física? Eu tenho marketing, eu tenho marketing, fiz SPM, né? Acabei fazendo SPM. Isso quando? Depois que eu estava no colégio, depois que eu já comecei a entender que eu precisava mudar, porque eu me formei em educação física praticamente com 20 anos para 21, né? Que eu entrei com 17 para 18 e saí com 20 para 21. E eu já estava no colégio quando eu me formei, eu fui para o colégio logo que eu me formei, um ano depois. Então, com 23 mais ou menos, eu percebi que eu falava, eu precisava... E até com essa história de Disney, de aprender a vender, aprender a divulgar os eventos aí do colégio, eu falei, eu preciso fazer outra coisa. Aí eu falei com o dono do colégio lá que eu queria fazer. Esse colégio tem o Ângulo, o cursinho Ângulo, né? Ele é junto. Sim. Eles são os portadores da franquia Ângulo aqui no ABC, sempre foram. E eu falei, deixa eu fazer um cursinho lá, 6 meses lá, que eu preciso prestar vestibular no meio do ano. Mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer marketing. E aí eles me deram uma bolsa, fui lá estudar à noite, fazer uns cursinhos lá, me enchi logo, porque aguentei ficar na sala de aula uma semana. Falei, me dá esse material aí que eu vou estudar em casa. Aí estudei um pouco de matemática, um pouco de física para não zerar na prova. Aí acabei passando no vestibular, fiz marketing, depois fiz uma pós. Aí tive a oportunidade nesse trabalho da Disney de fazer uns cursos da Disney University, né? Que ali é besta, né? O que se aprende de vendas ali é outra conversa, né? É outro patamar, né? E aprendi muita coisa. E toda vez que a gente viajava, que a gente subia com os grupos, a gente falava que subia com os grupos. O grupo voltava, né? A gente colocava a molecada no avião com um dos guias de apoio e tal, e eu ficava para fazer alguma coisa. Eu ficava para fazer um curso, ou para ir na IRSA, que na época era menor, tinha a IDEA também. Então você pegava as oportunidades, né? Eu fico vendo isso e falo, puta que pariu, meu. Aí depois ele fala assim, Tinha que pegar carona, Almir, não tinha jeito. Então a gente ia trabalhando, a passagem já estava paga. Aí chegava na Estela Baixa e falava, olha, o grupo pode voltar para eu fazer um curso? Pode. Aí a gente aproveitava que estava lá e pegava carona, cara, porque era muito caro poder sair daqui para fazer curso, né? Então... E outra, né? Hoje esses cursos da Disney, com certeza, se fala assim, os cursos da Disney ou paralelos a eles, você vai na internet, baixa, tal, faz, EAD. Naquela época não tinha isso, né? Não, era super fechado. Eu não sei se vocês sabem, mas existe a Disney, o Magic Kingdom em si, nada chega por rua. É tudo subterrâneo, né? Eu acho você só anda nas cores, você não pode sair com uma fantasia numa outra terra, né? Porque senão você quer tanto. Eles têm um cuidado, eles têm um cuidado muito especial com o Magic Kingdom. E na verdade, cara, tudo que era possível fazer curso, a gente fazia, né? Porque ali o encantar o cliente, essa coisa de qual é a experiência, os caras falam isso desde 1980. Né, a experiência do cliente, né, o encantar o cliente, o que o cliente tem razão. Então, isso... Eu fui na Disney, eu li uma coisa, eu realmente, pessoal, eu estou falando porque eu presenciei. Quando eu li o livro da Disney lá, enfim, um deles, eu não me lembro qual, fala o seguinte, que eles têm, né, galões de gasolinas, porque as pessoas chegam naquele local, esquecem o carro ligado, fica numa euforia tão grande que acaba esquecendo o carro ligado. Eu acredito. Aí eu li aquilo e falei, puta que pariu, né? Meus caras estão viajando. Aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa, eu chorava que nem criança pequena. Porque, porra, até hoje me emociona. Eu me lembro do Silvio Santos, daquele, né, clube do Mickey. E, cara, e o sonho, né, de qualquer criança era ir. E assim, família humilde, enfim. Algo era inatingível. Então, quando eu cheguei lá com meus 30 e poucos anos, cara, eu
puta, voltou aquele Almir de 6 anos de idade, 7 anos, eu chorava que nem Acontece criança. isso. É. E aí, quando eu voltei depois, né, sei lá em que parque foi, a gente chegou para pegar o nosso carro, cara, e eu escutei assim, ó, um barulho semelhante a esse. Falei, porra, carro ligado. E eu sei que a gente vai, entra daqui, entra dali e tal. E o barulho não parava. Cara, era um amarelo, como que é? Um Camaro? Camaro Ligado? amarelo, o cara deixou ligado o carro, não tinha ninguém em volta, já era tipo hora. E o carro ligado ali, cara, o tempo todo. Eu falei, meu, é verdade, os caras chegam numa empolgação tão grande Verdade. que deixa o carro ligado e vai embora. Eu tenho um monte de detalhe para te dar, vou te dar um que me marca muito assim. Uma vez a gente chegando no MGM, eles tiveram um problema na cobrança do estacionamento, do parking, né? Deu um problema no sistema e não conseguia cobrar, né? E eu lembro que os caras tomaram uma bronca enorme, cara. Eles tomaram uma bronca enorme. Por quê? Porque eles estavam deixando fazer a fila, né? Então, assim, libera o estacionamento para esses caras, que o cara vai ficar extremamente feliz que ele entrou de graça, sem pagar o estacionamento, não forma fila, e esses $10 na época, que acho que devia ser, $8 devia ser, ele com certeza vai gastar lá dentro. Ele não vai deixar de gastar. Você entendeu? E assim, É, é. e isso foi a maior. Eu nunca esqueço. Eu acho que isso, quando eu tenho que falar sobre a experiência do cliente, eu coloco esse exemplo. Né? Começou a formar fila no estacionamento, né? Porque o sistema não estava funcionando, e a ordem foi, libera. Quantos carros passaram ali? 30 carros, talvez, 20 carros, até que o sistema tenha voltado. Aqueles 20 passageiros que estavam naquele carro tiveram uma Ah, esse experiência absurda. sentido. Às 8 horas da manhã, porque era o começo de tudo, ou seja, evitou que logo de cara o cara teve uma experiência desagradável. Ao contrário, transformou aquilo em benefício dele. Né? O cara estacionou feliz da vida e com certeza todo mundo falou: eu não paguei estacionamento mesmo, vou comprar mais esse negócio. Não tenha dúvida. Exatamente. Eu nunca mais esqueci esse exemplo do que é a experiência do cliente. Né? Então, e assim, a hora que o sistema voltou, volta a cobrar estacionamento. Tá? E às vezes eu vejo isso no shopping, cara, porque a cancela não libera a saída. Meu, quem vai para uma cancela de shopping sem ter pago estacionamento? Libera essa porcaria para ir embora, eu já paguei isso aí. Você acha que eu vou ficar. E se tiver enroscado, qual o problema do shopping se perder 5 carros até o Nossa guarda senhora. chegar, cara? Né? Não, Então, né? realmente. Então, assim, coisas assim eu tive a oportunidade de aprender na Disney. Né? Foram 10 anos fazendo isso. Né? Então, assim, aprendi muita coisa lá, em tudo, em vendas, em experiência, em atendimento. Então, isso foi dando uma bagagem, mas é aquilo que você fala. Tem que correr atrás, né, cara? Se você não correr atrás, não cai do céu, né, Não, cara? Pelo menos você, para mim nunca você, caiu. você ia pra Disney, ia pra se divertir, pô, tá valendo, tá se divertindo, mas simplesmente ia ser uma experiência que você só ia agregar a um lado da tua vida, né? A um pilar da tua Não, vida, que seria a e era uma diversão, ao grana boa, a lazer. gente recebia em dólar, era uma grana boa. Entendeu? Dólar sempre foi dólar, né? Pois é, dólar sempre foi dólar. Tá. Né? E Aldo, a gente tá, cara, como eu falei, isso aqui era meia hora, já tá batendo às 9, mas eu não queria deixar de abordar o tema CREF. E o que Claro. aconteceu? Em que momento você falou, tá, aí tem academia, tem toda a sua trajetória e tal, mas o que instigou você, né, a ir para o conselho? O que provocou em você? Isso eu quero entender. Cara, É melhor a gente cair a live? É melhor derrubar? olha, eu não sei te dizer, cara. Eu vou te falar o que aconteceu lá. Eu acho que não existem casualidades, não acredito nisso. Né? As coisas Sim, acontecem porque tem um porquê. E se ela não vai por um caminho, ela vai por outro, o mais inusitado sim. possível. Na verdade, a minha sócia, na hora, ela tinha sido convidada para a Margarete para participar de uma reunião do CREF. Né? Eu lembro que essa reunião ia ser no Camelo, né? Lá na pizzaria Camelo. E ela me encheu o saco. Eu falei, Deus me livre, eu odeio esse lugar, eu não vou nem a pau, não quero nunca ouvir falar disso aí. E ela me encheu tanto, como ela sempre fez, graças a Deus, porque me puxou muitas vezes para cima. Né? Não, vamos comigo, eu não quero ir sozinho, não quero ir sozinho. Tá bom, vamos nessa encrenca lá. Eu sento lá e como pizza enquanto você faz a reunião. Cara, quando eu cheguei lá, vi um grupo reunido, né? E eles estavam todos conversando e tal. E aí eu fiquei sentadinho, me prometi que eu não ia abrir a boca, que eu tava com o CREF de atravessado, né, cara?
E eu sei que como a reunião vai, não vai, e ela fala um negócio, aí eu não me aguentei. Eu falei, eu posso falar uma coisa? Isso aqui é uma droga. Eu soltei os cachorros em cima. E eu só ouvia, e na época a única imagem que me gravou muito assim foi o João Gambini, que já estava no É. conselho, olhando para mim e falou: Você sabe que é isso que a gente precisa ouvir? Ele me desmontou, né, cara? Porque eu só fiz crítica. E você sabe que é disso que nós estamos precisando, cara? Né? E aquilo, na verdade, era a primeira reunião para a Margareth estava tentando montar uma chapa de oposição. Eu sei que a coisa Cara, foi, ela fez essa reunião, foi eu desci a lenha, eu saí de lá uns 10 quilos mais leve, que toda a raiva que eu tinha eu descarreguei ali, né? Falei que estava um monte de coisa errada, o que tinha, o que não tinha. pessoal que está assistindo a live, se você tiver alguma coisa em relação ao CREF, pode ligar para o Rialdo. Pode, pode. E aí, Almir, e aí eu sei que foi, a reunião foi, então não sei o quê. Eu sei que num determinado dia me liga a Margareth e fala assim: é o seguinte, eu tô para escrever a chapa, termina às 4 horas, e você é o único, falta um, e você é o único que está com tudo em dia. Eu falei, o quê? Não, olha, se você falar não para mim, não vai ter chapa de oposição. Eu falei, então não vai ter chapa de oposição, porque eu não quero isso aí para mim. Não, não sei. Ela Nossa. me encheu tanto. Ela falou, falta 5 minutos, falta 10 minutos. Eu falei, tá bom, Margareth, põe meu nome aí. Mas não conta comigo, né? Mas nós vamos por aí, né? Não, eu vou te contar o que eu falei, que eu já falei isso para ela. Eu desliguei o telefone e falei, dificilmente vai ganhar mesmo, né? E aí a gente teve a felicidade de ganhar a eleição e eu fui parar lá dentro, cara, né? E acho que foi uma das Ah, melhores coisas que me aconteceu, porque eu pude ver e enxergar o conselho por dentro, né? Eu acho que todo mundo tem uma imagem muito diferente do que é o que acontece lá dentro, né? Tive a felicidade de fazer grandes amigos lá dentro, tive a felicidade de trabalhar com gente de altíssimo gabarito profissional, de todas as áreas. A gente tinha uma chapa de oposição muito bacana, fomos de verdade uma oposição muito grande, inclusive com o Nelson e com o Panzetti. Nós fizemos uma oposição, nós tivemos uma eleição em 2015 extremamente difícil, e que nós simplesmente levantamos da mesa no primeiro dia plenário e falamos: vocês querem listar o CREF sozinho? Fiquem sozinhos. E fomos todos embora, fomos os 14 embora. Minto, fomos 13 embora, porque um não acabou não indo. Né? Mas levantamos e fomos embora em pleno dezembro. Aí eles me ligaram no final de dezembro, falaram: vamos conversar em janeiro, vamos retomar a conversa. O Panzetti me ligou, vamos retomar a mas espera aí, conversa. mas vamos lá. Quando vocês entraram nos 14, É. vocês eram a oposição à chapa do Não, Nelson a gente era Panzetti, que já... oposição à chapa do Não, Flávio primeiro. Tanto que o Flávio Flávio. ficava, o grupo do Nelson, do Panzetti, eles permaneceriam no conselho por 3 anos. Isso foi 2012, né? Travou? Não, foi Não, 2012. não, não. E naqueles 3 primeiros anos, a gente foi uma oposição ferrenha, porque era uma votação de 14, você hoje faz parte da plenária, a Sim. gente faz a votação, era 14 a 14. O Flávio tinha sempre o voto decisivo, ficava 15 a 14. E foram assim durante 3 anos. Né? Quando passaram esses 3 anos, que foi 2015, foi aquela eleição que tiveram 4 chapas e tal. Chegou a Sim. vez, nós permaneceríamos. Mas o grupo do Nelson, do Panzé, do Flávio tinha que sair. Eles iam disputar a eleição. E aí foi uma eleição bastante ferrenha, e quem ganhou acabou sendo o pessoal do Panzetti, o Nelson, que na liderança do Nelson e do Panzetti, eles acabaram ganhando a eleição. Só que naquele momento havia uma chapa de oposição ali, né? E precisaria fazer uma nova presidência e tal. Sim. E eles acabaram compondo com o que era da nossa chapa, eles acabaram levando esse voto, né? E aí foi uma situação bastante chata, né, naquele Sim, momento. imagino. E eles queriam tomar conta de tudo. Eu lembro que eles falaram: nós vamos cuidar, nós vamos cuidar. Bom, já que vocês querem tomar conta, fica sozinho. Levantamos e fomos embora. E aí depois, habilidosamente, o Panzetti acaba ligando pra gente: vamos compor, vamos fazer. Foi quando a gente foi Uhum. tirando as arestas, entendendo o outro lado também, né? Acabamos, naquele Sim, momento, sim. entendemos um lado político deles, que, né, tinha uma história que eles também não faziam parte, né? E estavam Lógico. começando a construir a história naquele momento. E eu acho que aquele momento foi o grande divisor de águas do Conselho, né? Porque nós tínhamos ali 2 grupos, né, que não eram um grupo só, né? Eram 2 grupos, só que os 2 grupos tinham algo em comum, que era o bem da educação física, né? Por mais que a gente tinha comportamentos diferentes, e eu não vou falar nem que postura, porque a postura tem a ver com caráter, né? A gente tinha formas de Tá. administrar diferente, né?
A E gente até tinha, mesmo no fundo, pelas experiências de cada é, grupo, né? De cada um, e né? no fundo, mas no fundo, esses dois grupos, eles queriam melhorar o conselho, né? Queriam um conselho diferente, queriam um conselho para o bem do profissional de educação física. Nós queríamos abrir o conselho. Então, você tinha 28 ali que queriam a mesma coisa, né? Que podia não enxergar do mesmo jeito, mas que queriam a Sim, mesma coisa, lógico. né? Eu acho que 2015 foi o grande divisor de água do conselho, o que, de uma certa forma, essa composição facilitou a vida do Nelson em termos de poder aprovar as coisas que ele gostaria, dos Lógico. projetos, porque não era uma oposição como antes, que precisava de um 15º voto para ganhar, né? Ele tinha essa Sim, sim. maioria aprovada em discussão, e aí eu tiro o chapéu, né, habilidosamente para o Nelson e para o Panzetti, porque eles souberam compartilhar as dificuldades, né? Sempre que eles queriam que aprovasse alguma coisa, olha, é o importante fazer isso, mas tem isso e isso contra. Vocês querem comprar briga ou não querem comprar briga? Né? E aquilo virou uma gestão compartilhada. Como eu te falei, eu sempre me dei bem com equipe, eu sempre soube trabalhar em Aham. grupo, né? E eu tive a felicidade, né, a sorte de ter sido um dos mentores aí nessa composição dos dois lados, né? De ser a pessoa de falar, de conversar, de ir lá, não, vamos ajustar aqui, vamos acertar aqui, vamos perder desse lado, mas vamos ganhar desse lado. E Existe uma acabou. outra verdade, né? Não existe uma Existe, verdade e única, né? vamos esquecer o passado, vamos para frente. Nós vamos ficar olhando o passado até quando? Vamos olhar para frente, né? E não existe uma verdade única, exatamente. Ninguém é onipotente, onisciente, onipresente, né? E foi muito legal isso, porque a partir daquele momento em 2015, hoje nós estamos em 2022, foram 7 anos que eu acho que a gente virou a cara do conselho, né? Ah, com Era um certeza. conselho. Tem muito a fazer? Eu acho que tem muito a fazer, muito a abrir. Mas assim, nós tínhamos ali um grupo de 28 expertises, cada um numa habilidade de uma área, né? Então, o teu irmão brinca muito comigo, o Rial foi o primeiro. Eu fui o primeiro cara do fitness a entrar no conselho, né? Ali, né? O Mário Sim, Charro já estava, mas o Mário Charro, ele é mais academicista, né? Ele faz parte do fitness, estuda sim, toda essa sim. parte, mas ele está em faculdade coisa, né? Que senão ele está escutando, vai achar que eu estou falando mal dele. Não estou, não. Ao contrário, um grande Imagina. amigo, né? Mas é o cara do. Eu era o fitness ali, dono da academia, de passar na Do catraca, de colocar. balcão, né? Do Do balcão. balcão, Do balcão. da gestão mesmo, né? E eu lembro que quando eu participei a primeira vez de uma COF, tinha um assunto lá, eu falei, mas peraí, quantos de vocês já entraram na academia? Aí eles ficaram me olhando, eu falei, então eu estou convidando a entrar, vamos lá que vocês vão entrar comigo. Para poder entender a prática, porque às vezes, muitas vezes a Lógico. teoria é diferente da prática, né? E Uhum. precisa ajustar. E isso sempre foi muito bem aceito por todos eles. Eu nunca tive um inimigo lá dentro. Você sabe que eu sou um cara bastante intensivo aí, né, nas Autêntico. discussões. É autêntica. E eu nunca tive inimigos dele no conselho. Acho que eu tive nem fora dele. Mas assim, eu sempre respeitei as pessoas e falo para elas: olha, a discussão aqui, ela nunca vai ser pessoal, né? Nunca vai ser pessoal. Ela vai ser sempre com objetivo, né? E eu acho que a gente teve essa felicidade e essa humildade dos 28 de respeitarem todos os lados, né? De entenderem que muitas vezes esse costurar, esse ceder de um lado para ganhar do outro era importante, porque sempre, sempre, sempre o que teve acima era o bem da educação física, né? Foi sempre Não, isso que moveu os caras é, do conselho, né? E você eu, está lá eu, eu já hoje, cheguei. né? Você Não, chegou, eu já né? cheguei lá, eu já cheguei tava tudo apaziguado, né? Como se diz ali, tropa de elite, já É, apazigou tudo e realmente é incrível você ver a pluralidade que existe no conselho, né? é, E consequentemente o quanto é rico, porque a gente tem uma visão, né, Rialda? Muitas vezes, como você falou, nossas experiências nos trazem uma revisão. sim, E quando você começa a ouvir e principalmente porque você tem ali um respeito entre as pessoas e você começa a ouvir as pessoas. E quando você respeita alguém, você sempre fica mais aberto, né? sim, sim. Porque quando você não respeita, você fecha os ouvidos e Você nem ouve, acabou. né? Você Nem está ouve. ali, nem ouve. Agora, quando você tem respeito pelaquela pessoa que está ali na tua frente, você começa a processar aquela informação e fala, pô, peraí, É, realmente. Então isso é muito rico, isso é é. uma riqueza Eu, muito grande. eu vou além do respeito, sabe, Almir? Eu acho que a gente passa a admirar algumas pessoas, né? Quando você admira Exato. algumas pessoas, né? Você ouve com mais clareza, você se coloca mais aberto. E eu acho que eu sempre tive essas pessoas na minha vida, sabe? Eu sempre admirei alguém, né? Porque eu acho que foi isso que me ajudou. Pô, eu quero.
ter essa maturidade, eu quero ter essa expertise um dia, eu quero ter esse domínio. Eu lembro que quando eu entrei no colégio, cara, eu tinha 21 anos, os moleques tinham 18, como é que eu ia manter a ordem na quadra, né? E eu tinha um professor que na época tinha 40 e ele dominava aquilo com uma facilidade, cara. Eu falava, pô, será que um dia eu vou ter essa segurança? Eu preciso trabalhar para chegar lá. Puta, aí a maturidade te dá isso, né? A maturidade, a experiência te dá isso. Né? É incrível, né? É incrível. Eu vou fazer um testemunho aqui, eu acho que ele ainda está vendo, que acabou de falar alguma coisa. É o Ailton. Sabe? O Ailton, ele é meu irmão, convivo há 50 anos com ele. Mas o Ailton, dentro do conselho, é uma pessoa que eu desconhecia. Sabe? O respeito, a admiração que eu passei a ter por ele, sempre tive uma admiração e respeito por ele, mas a admiração e respeito que eu passei a ter por ele é muito maior hoje, pela forma como ele se coloca no conselho, pela a forma como ele consegue apresentar as ideias dele. E assim vai consolidando cada um ali dentro. Lógico, né? Lógico. Quando eu falo de você, Realdo, e não tem o porquê, como você falou, nós somos amigos, né? Uma amizade vem sendo construída, mas hoje, depois nesse finalzinho de live aqui, cara, eu te admiro muito mais. Porque essa tua história, não, é verdade, sabe? Porque você traça. Quando você conhece a história de alguém, Realdo, pelo menos pra mim, tá? Você conhece um ponto A, ponto B, e aí de repente o E e F. Você não conhece o ponto C e D. Você inventa na tua cabeça. Você entendeu? Verdade, e às vezes você inventa assim e fica uma história bonita, fica uma história, ou às vezes, dependendo, uma história um pouquinho feia. Mas quando você começa a conhecer a história da pessoa A, B, C, D, E, F, os pontos todos, ou você passa a não admirá-la, ou você passa a admirá-la mais. É verdade, né? Porque aquela história que você criou, ela fala, porra, faz sentido, não é bem como eu criei, mas olha, é mais bonito ainda. Sabe? Então, olha lá, o Nelson fala muito esse cara. Eu não sei se é pra mim ou pra você, ou é pros dois. Tomara que seja pra você. Mas eu concordo com você, Almir, é verdade. A gente fantasia, né, a história das pessoas, né? Mas é aquilo que eu te falei, eu sempre botei uma coisa na minha cabeça. Eu sempre tive pessoas que eu admirava. O Ailton. Ainda bem. Obrigado, Nelson. E assim, mas eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Que eu acho que assim, o trabalhar bem em equipe, eu acho que isso é fundamental. Eu levo isso hoje para os meus gerentes, eu acho que eles têm, para os meus líderes das unidades, eu acho que eles têm que ter autonomia para decidir, para participar da decisão, é importante isso. É do amadurecimento deles, eu vou ganhar com certeza, não tenha dúvida, né? Eu acho que faz parte. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de dividir o conhecimento, porque o dia que a gente for, nós vamos com uma roupa que nem foi a gente que escolheu, e olhe lá. Olhe lá. Então assim, não vai levar nada. Então, eu acho que se a gente teve a oportunidade de aprender, eu acho que a gente tem a obrigação de passar. Né? Obviamente que existe a tecnologia, o avanço das coisas, o que se aprendeu lá atrás hoje talvez não sirva mais, mas como o nosso negócio é gente que cuida de gente, né, eu acho que isso vai estar sempre em alta. São valores. São valores. Então, acho que eu sempre tentei trabalhar bem em equipe, respeitar, porque a equipe ela anda, porque o time joga, e eu acho que isso veio da quadra, né? O time joga porque o cara que faz o passe põe a bola na mão do levantador, que distribui bem a bola fugindo do bloqueio, deixando o atacante livre, e quando vem para a defesa, é um trabalho em equipe. Primeiro o bloqueio tenta defender, se ele não conseguir, você tem a defesa para segurar. Eu acho que o voleibol me ensinou muito isso, né? E a equipe tem que ser assim. E o conselho é muito isso, né? A gente tem hoje todas as áreas representadas. Quando surge um assunto, tem sempre algum expert ali para falar sobre aquilo, para nortear aquilo que nós vamos tomar de decisão. Né? A gente já passou várias vezes por isso, né? E poder entender dessa forma. Pô, às vezes vem um assunto lá, mas vou votar o que nisso aí? Aí alguém perde a palavra, explica, mostra o que está acontecendo. Poxa, clareia muito. E você vê que você não dá tempo de saber tudo. Você tem que ter as pessoas certas do lado, né, para poder viver bem. E acho que é isso. Eu acho que você falou tudo. Eu vejo assim, muito político tomando decisão errada, e não é porque ele é mal intencionado, mas ele é mal assessorado. E no conselho eu vejo exatamente isso. Eu vejo as coisas surgindo, ou coisas sendo planejadas, e com uma assessoria muito competente. O Nelson faz isso muito bem. O Nelson ele tem vários postos pirangas, né? Então, determinado assunto, busca tal cara. Vai lá. Então, isso faz com que a gente tenha realmente, agora com a resolução sobre suplementação. Cara,
pegou Carnevale, pegou Valdeci, os caras fizeram uma sustentação que Exato. você vai falar o quê sobre a sustentação então, dos assim, caras? e a gente brigava pela prática, né? Eu lembro da gente no começo, não, vamos dar o mercado, vamos dar o mercado. E assim, por trás desse entusiasmo tinha algo muito importante a tomar cuidado. Né? E eles estavam, eu lembro que eu tive uma discussão séria com o Valdeci, com o Marechal também. Nossa, mas não é porque o Carnevale não estava, porque não tinha brigado com ele também. E na verdade, assim, eu falava para ele, se vira. E aí, quando eles mostram a solução, é isso, achamos a solução. Né? Porque eu mostro um lado que eu quero que você ative, você me segura o meu freio. Então, assim, eu sempre gostei muito desse trabalho em equipe, eu acho que a gente faz isso muito bem no Conselho hoje, faz mesmo. Né? A gente não tem muito milindre lá, cada um fala o que se expõe o que quer. Eu acho que a minha mãe dizia que isso é o amor garantido. Né? Você bate quem você sabe que nunca vai te abandonar. Né? É verdade, então, verdade. É o amor garantido. Né? Você bate quem você sabe que não vai te abandonar. Exato, mas, que não vai embora. E eu acho que manter a ética sempre. Né? Eu acho que a ética é importante, você saber onde você quer ir. E a outra coisa, você me perguntar, como é que você chega? Você me fez essa pergunta, como é que chega? Cara, acho que eu sempre botei metas curtas na minha vida. Eu nunca pus metas muito grandes, porque senão você se frustra, né? Você acaba... Sim, faz você sentido. faz uma meta que você... Pô, não vou chegar lá nunca. Não, faz metas curtas. Pô, cheguei. Aquilo é motivador, né? Pô, curtas, mais audaciosas, né? Exato, curtas, mais audaciosas. Umas coisas que são possíveis, né? Porque se bater uma meta que é impossível, ela é frustrante, né? Então, acho que esse é outro segredinho bacana aí da gestão, né? Você põe uma meta mais curta, né? Só que eu falo pro meu pessoal o seguinte, meta é piso, meta não é teto. É isso mesmo, é por aí mesmo, lógico. Mas a gente aprende isso com o tempo, né? No começo, e eu falo para meus professores, sabe? A gente precisa tirar, e infelizmente as faculdades hoje não ensinam, mas tinham que ensinar esse lado, né? A meta, ela nunca é pessoal, a meta ela é sempre profissional. Né? Ela não é, claro que uma pessoa pode botar uma meta pessoal, mas no caso da gestão aí, ela é sempre profissional. Né? Então, assim, não é com a pessoa, né? É para o grupo. E a sensação de você bater uma meta é a coisa mais deliciosa do mundo. Né? Quando você chega no dia 31, que você bateu a meta, você fala, puta, eu não acredito que eu bati. É uma sensação de ganhar o jogo, né? Ganhei o jogo. Sim, né? Lógico. Então, né? Você conquistar o campeonato. Ou, como você falou, né, pegando essa quadra, às vezes você não ganha o jogo, mas você saber que você jogou bem, que não era para você ganhar. Né? Por algum motivo não era para ganhar, mas eu fiz o melhor, o time fez o melhor. Isso é. Não, e se você puder reavaliar onde você errou, com certeza no próximo você bate, né? Não fica uma coisa perdida, né? E eu acho que isso, né, e voltando ao conselho, né? E eu acho que lá dentro, né, depois que eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas, de ver tudo, eu me sinto muito honrado de poder participar do conselho, para ser bem franco. Eu gosto de ir ao conselho, eu gosto de participar do conselho, né? Porque eu acho que, assim, poxa, a profissão de educação física me deu tanta coisa, cara, me deu tanta coisa. Sou muito feliz na escolha que eu fiz, né? E confesso para você que eu gostaria de deixar algo de bom para a profissão de educação física. Sabe, se legal, tá deixando, Realdo. Né, dela ter de ficar melhor. Tem contribuído muito. Eu estou falando, muito feliz. Estou falando como profissional de educação física, como uma parcela, né, de gestor de academia. Eu faço parte dos 95% dos gestores de academia, que são, assim como você, são profissionais de educação física. E o conselho, ele evoluiu muito nessa questão da pessoa jurídica, né, em relação à tratativa e em relação a tudo que ele pode fazer pela pessoa jurídica, no sentido de estar sendo mais criterioso, sim, em relação à qualidade de entrega, mas, consequentemente, reverbera naqueles que querem trabalhar sério. Lógico. Então, isso, com certeza, tem participação sua, sem sombra de dúvida. Rialdo, agora é o seguinte, só para você saber, você bateu um recorde, tá? Porque a gente já está 9h15, já é 1h15 de live, então o recorde já é seu. O recorde já é seu. Eu falo muito. O pessoal hoje, o pessoal aqui na última semana do ano, cara, prestigiando aí o tempo todo, a galera aí. É falta de agenda isso. Não fala isso não. Os caras não têm o que fazer hoje, por isso. Eu gostaria de ter essa humildade que você tem, mas eu não sou. É que o papo é bom. O dia ajuda, não tem o que fazer. Entendeu?
Rialdo, cara, eu só tenho que te agradecer muito, porque, como eu te disse, eu acredito que esse acervo de lives que vai ficar aí no YouTube para as pessoas poderem acessar, essa live aqui, ela é muito inspiradora, porque ela remete uma grande parcela. Eu vejo uma grande parcela quando eu converso aí com o pessoal que está cursando, com os meus estagiários. O sonho é ter um negócio, né? Isso faz parte do brasileiro e da educação física. Então, quando você fala, pô, mas eu vou conseguir ter o meu negócio, eu vou conseguir ser vitorioso, eu vou sobreviver da educação física. Não, eu, graças a Deus, somos a prova viva que é possível viver e viver bem da educação física. Verdade. Mas que não pode pegar exatamente, deixar de lado tudo que foi dito nessa live. As oportunidades passarem, deixar cair, não ser audacioso, tá preparado para o não, mas ir buscar o sim. Então, tudo isso contribui aí para a formação desse pessoal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar os comentários aqui, desativar os comentários para a gente tirar a nossa foto. Eu sei que é difícil a gente ficar mais bonito do que a gente já é. Pois é. Pronto, ficou uma foto bonita. Legal. Vou voltando. Deixa eu voltar aqui os comentários agora. Ô, Almir, só para finalizar, você sabe uma coisa? Eu falei de metas, né? Cara, mas isso que você falou é verdadeiro, né? A gente sonha em ter o negócio. Eu sempre sonhei em ter o negócio. Mas eu nunca soube o que eu queria ter, né? Mas uma coisa eu vou ser franco com você, não desdenhando de forma alguma, mas uma coisa eu dizia para mim. Eu acho que eu fico bem se eu tiver que continuar na sala, né? Se eu estiver numa sala de faculdade, né? Com cabelo branco. Agora, você imagina, né? Eu, com o pavio curto que eu tenho, dando aula para adolescente, cara, eu ia matar os moleques. Então eu sabia que eu não podia ficar ali muito velho, você entendeu? Porque eu falei, enquanto a gente é jovem, você tem toda a paciência do mundo. À medida que você vai ficando mais velho, você não tem mais paciência, né? E os moleques têm sempre 17 anos. Eles têm sempre 17 anos. Vai mudando, mas eles estão sempre com 17 anos. Então eu sabia disso. Né? Eu falava, olha, eu preciso sair da quadra, porque senão eu vou matar o moleque quando eu ficar mais velho, né? E era isso, vamos ter um negócio. Mas como eu te falei, eu nunca sonhei exatamente chegar onde eu cheguei. Eu não sei se eu cheguei em algum lugar muito longe ou não, para ser bem honesto para você, né? Mas eu sou muito feliz onde eu cheguei, né? Eu estou muito satisfeito com aquilo que eu fiz. Mas eu confesso para você que eu acho que isso é importante. Vai fazendo, né? Vai fazendo. Depois a gente colhe, né? Vai fazendo. Eu acho que isso, né? Porque se você... viver o propósito. Viver o propósito. Verdade. As coisas são... lógico que eu sou uma pessoa que gosta de fazer a minha trilha. Eu sou o famoso pioneiro. Eu gosto de cortar ali, fazer com o pessoal a picada, né? Pegar o facão, fazer a picada. Eu gosto disso. Isso é algo meu. Mas sempre vivendo o propósito, né, Rialdo? É aquele de você falou, pô, é educação física, ajudar, tá vibrando com as pessoas, contribuindo, e as coisas vão reverberando, né? Só que só viver o propósito, você se preparar para ele, você sabe que eu sou muito temente a Deus. E todos os caras que Deus escolheu para ser mensageiro dele aqui na Terra diretamente, ele preparou esses caras, né? Não é simplesmente o cara não estava preparado. Deus foi muito bom comigo, eu tenho certeza disso, cara. Eu tenho certeza. Eu agradeço todo dia, porque Deus foi bem bom comigo. Não tenho isso para reclamar. Rialdo, cara, um grande abraço, meu irmão. Nossa, foi uma live fantástica. Aqui, ó, a gente bateu o recorde 9h20. E tua mulher vai te matar, a minha também vai me matar aqui do lado. Obrigado, viu, obrigado de coração pelo papo, pela oportunidade. Imagina, cara, eu que agradeço. Achei que foi uma live fantástica, a gente contribuiu muito, a gente contou muita história e cumpriu o objetivo, conhecer um pouco mais do Rialdo, do que simplesmente o Rialdo empresário, simplesmente o Rialdo vice-presidente do CREF, e sim o Rialdo ser humano, como pensa, o que fez, o que ainda vai fazer. Cara, foi fantástico. Obrigado. Então, só agradecer. Mesmo. Foi um prazer. Tchau, bonitão. Fica com Deus, Rialdo. Grande abraço, meu irmão. Obrigado, Nelson. Obrigado, Públio, por estar aí. Wagner, todos os meus amigos, todos os amigos do Rialdo. Pessoas que mandaram mensagem falando que a live está sensacional. O Dan, Pacheco, todo mundo que está por aí. Grande abraço. E se nós não nos virmos mais, Rialdo e todos os amigos, 2023. Isso aí, é isso aí. Tamo junto. Até logo. Fica com Deus.